Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco aqui na Renascença. Vamos aos temas da semana, ainda em rescaldo das presidenciais, mas com estes dados novos em relação à situação no governo, nomeadamente a saída da Ministra da Administração Interna. Presumo, Mariana, começo por si, que não é uma surpresa esta saída da Ministra da Administração Interna, na sua perspectiva. Está à espera de uma remodelação mais alargada, até no contexto de um novo ciclo político que se abre também depois deste ciclo extenso eleitoral? Bom, era previsível a saída da Ministra da Administração Interna depois de uma semana que, como aqui comentámos na noite eleitoral, foi uma semana verdadeiramente negra para Luís Montenegro, porque não apenas do ponto de vista político teve aquilo que não pode deixar de ser visto como uma derrota, como foi uma semana muito difícil do ponto de vista da afirmação política do governo. Normalmente, quando estas coisas acontecem, procura virar-se uma página e ter um período de iniciativa política. Ora, neste momento, no momento que nós vivemos, é impossível ter qualquer iniciativa política que não seja a gestão da crise que estamos a viver e que se pode agravar no dia de hoje e na próxima noite de forma muito significativa. O que eu acho que vale a pena olhar, há vários outros ministros em situação de grande fragilidade e que só não têm estado no centro das notícias porque há uma notícia que se sobrepõe, mas continuamos com enormes problemas no Ministério da Saúde, com falta de financiamento para medicamentos, para bens, na sequência do corte, para o qual procurámos avisar que o Orçamento do Estado tinha atrasos na capacidade de resposta, e temos um problema político no Ministério do Trabalho que se tornou mais premente com a posição do Presidente da República sobre essa matéria. Do ponto de vista do funcionamento do Governo, e independentemente dos erros da Ministra da Administração Interna, que são muitos, e da incapacidade que teve no plano operacional de ocupar o seu lugar, aquilo que me parece é que isto é um Governo muito desgastado, que não parece ter menos de 2 anos, onde há hoje nas notícias peças sobre a Ministra da Administração Interna que não foram escritas para o pós-demissão e que dão um sinal de desgaste interno muito significativo, porque à hora que a Ministra se demitiu certamente já estavam impressas e escritas, e isto dá um sinal de descoordenação e de descontrole da situação por parte do Governo muito significativo. Não são casos isolados? A Ministra em particular, a Ministra da Saúde particularmente visada desde o início do mandato, aliás, desde o governo anterior? São casos isolados que resultam de características comuns na forma como este governo é construído e da forma como ele é coordenado. Porque não é normal, ao fim de menos de 2 anos, nós termos, em muitos assuntos, ministros a dizerem coisas opostas, a reagirem de forma oposta a determinados problemas. E isso tem acontecido sistematicamente com o Ministro da Coesão Territorial face a outros ministros do governo, e por isso parece-me que se Luís Montenegro quer tomar a iniciativa, liderar politicamente uma próxima fase, não precisa apenas de substituir os ministros que estão postos em causa, mas tem um problema no seu centro do governo. Repare que a fragilidade com que ficou Leitão Amar, depois daquele vídeo com uma marca d'água com o seu nome em plena crise, tem custos na coordenação política do governo e, portanto, parece-me que é no centro do governo e na coordenação de todos os ministros que Luís Montenegro tem um problema maior, embora ele possa ser mais visível nestes ministros que têm dossiês mais difíceis. Só uma nota adicional sobre esta matéria. Compreendo o timing de um certo compasso de espera eventual relacionado com a transição na Presidência da República? Claramente isto parece que o Primeiro-Ministro não controlou o tempo da demissão da Ministra da Administração Interna, porque perante o que se está a passar neste momento em Leiria, na região sul, ficar o Primeiro-Ministro como Ministro da Administração Interna só pode ser porque não teve capacidade de prever aquilo que se estava a passar. Mas é possível esperar? Se é por... É possível, até ou melhor, porque politicamente situação... Nenhum ministro empossado hoje teria capacidade de estar em Coimbra a dirigir as operações, como vai ter que ser muito provavelmente feito nas próximas horas. Mas faz sentido esperar pelo próximo Presidente da República? Pois é, que eu ouço dizer que é essa a explicação, acho muito tempo, principalmente pela instabilidade, falta um mês. Na prática, exato. Não é? Um mês é muito tempo e há uma coisa, nós podemos aqui, e ainda no domingo passado tivemos a dizer que havia aqui uma garantia de estabilidade, 3 anos sem eleições.
a instabilidade política vem de muitos Já lugares. vamos aí. E neste momento parece mesmo que vem do governo e do centro do governo. Duarte Pacheco, presumo que também não tem grande surpresa em relação à posição da Ministra da Administração Interna. Tenho comentado mais aqui, na verdade, a questão da Ministra da Saúde. Recomendaria uma remodelação mais alargada e compreendo os tempos em que ela será implementada? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, nesta demissão há duas coisas que devemos retirar como lições. Em primeiro lugar, é que não basta ter um currículo invejável para que depois se possa ser um bom governante. E isso acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que também aprender, todos nós aprendemos com os atos, e portanto é preciso alguém que tenha currículo, é claro, mas tem que ter peso político, e neste caso não tem. E eu até fico com pena da Ministra, porque de facto ela tem uma carreira brilhante, por tudo por onde passou só recebe elogios. Há elogios nessas funções de diversas áreas políticas, mas aqui claramente não. E há bons nomes para esse perfil para Ministro da Administração Interna? Mas, no entanto, eu fiquei um pouco surpreendido com o timing. Efetivamente, o timing, quer dizer, perante a crise que está a viver, nomeadamente com esta situação de ontem à noite sermos todos confrontados com a possibilidade de Coimbra ficar alagada, quer dizer, não é a altura em que a pessoa se vai embora, não é? Quer dizer, e portanto essa é que foi a surpresa. Não foi a sua demissão, foi o momento dessa demissão. Perante agora alternativas. Um perfil. O perfil tem que ser alguém que tenha competência, naturalmente, que compreenda claramente as funções da proteção civil, tenha capacidade de comunicação, mas tenha peso político, que se perceba que tem autoridade para poder exercer essas funções. Caso contrário, podemos ter um terceiro caso de pessoa que venha com o melhor dos currículos, mas que depois se mostra... Está a haver alguém para corporizar essa aposta? Têm sido conversados na praça pública alguns nomes que preenchem esses requisitos, quer dentro do governo, alguns ministros que podiam transitar de pasta... Como por exemplo? Leitão Amaro, por exemplo, mas quer de ex-autarcas, porque, nomeadamente, Ricardo Rio de Braga... Sendo que Ricardo Rio não tem tido opiniões muito favoráveis em relação a Luís Montenegro, ultimamente. E isso pode condicionar, não tenho qualquer dúvida. Mas é um exemplo, quer pessoas de fora, mesmo deste quadro, porque eu compreendo que seja mais difícil, por exemplo, ir buscar o Hugo Soares ao grupo parlamentar, porque é uma componente relevante quando o governo tem uma maioria reduzida. E, finalmente, eu recordo quando falámos aqui, eu falei aqui a semana passada, precisávamos de alguém com o perfil Gouveia Mel. Que, entretanto, fez um artigo. E que pôs o dedo na ferida. E que, na entrevista que deu recentemente, não recusou liminarmente essas funções. E, portanto, a ver, vamos. Agora, uma remodelação mais alargada? É preciso uma remodelação mais alargada. Repare, neste momento não há coordenação política. Não se sente coordenação política. Concorda com a Mariana, porque neste ponto? Neste ponto, não há coordenação política. O número 2 do governo não tem existido. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é o número 2, que teria, em caso do Primeiro-Ministro não poder ir a todas, ter essa função, porque é Ministro de Estado, não tem existido. Há problemas de proteção civil, há problemas de fogos, há problemas diferentes, o número 2 não aparece. O outro Ministro de Estado, que é o Ministro das Finanças, está focado pura e simplesmente no orçamento, as funções de Ministro de Estado não é exercido. Coordenação política e, claramente, alguém com peso político para fazer essa coordenação. Há esta situação que estamos a viver, que é transversal. Se um senhor autarca, Presidente da Câmara de Coimbra, Presidente da Câmara de Leiria, quiser falar com alguém do Governo, liga para quem? Tenta falar com o Ministro da Administração Interna? Mas ou é com o Ministro da Economia, ou é com o Ministro da Presidência. Isso é uma mudança de governo todo, já elencou aí vários ministros. Não estou a dizer que ele não sabe, porque não está identificado quem é que tem a coordenação de determinadas matérias e que devia ficar claro e transparente. Isso é claramente. As áreas. Ora bem, há áreas onde as coisas têm corrido relativamente bem, mas há outras que precisam de elan e, porventura, não pondo em causa o protagonista, tem que ser mais terra a terra.
Dar o exemplo. A área da saúde, já todos nós percebemos que as coisas como estão... Acha que é uma questão de tempo até a Ministra sair? É uma questão de tempo, não tenho qualquer dúvida. Neste momento acho que já se passou. O Ministro da Defesa também não tem mostrado a melhor das competências para as funções. É um segundo exemplo. Mas no terra a terra, eu ia dar o exemplo da reforma do Estado. Não se põe em causa a competência, novamente, do Ministro, mas até agora, ao fim de um ano, tirando a desburocratizar na lógica de coisas a passar para o digital, mas que se continua a pedir às pessoas os mesmos impressos, os mesmos certificados, a pagar as mesmas taxas. Portanto, isso não é simplificação, isso não é modernização, isso não é reforma do Estado. Porque depois funde-se os organismos, mas as pessoas têm que ir lá mesmo a pedir as coisas. Se isso é reforma do Estado, então podia-se fundirem mais organismos, já estava a reforma feita. Não é isso, é muito mais do que isso. E até agora, essa questão de terra a terra não tem sido evidente. E aí, por exemplo, o Sr. Presidente da República tem a certeza, nomeadamente nestes últimos 10 anos, que tendo estado fora e na vida privada, ele pode fazer elencar um conjunto de constrangimentos que ele próprio sentiu e que sentem a maioria dos portugueses e que pode fazer chegar ao Sr. Primeiro-Ministro para perceber o que é que tem que ser feito a reforma do Estado. Mariana, ambos já comentaram numa primeira linha no último domingo aqui algumas questões relacionadas com as presidenciais. Vamos retomar esse ponto, mas também olhar um pouco para a frente e aquilo que implica para o campo partidário e político nos próximos meses. Desde logo esta questão do novo Presidente eleito, por exemplo, dar uma nota de exigência em relação ao Governo, e, sobretudo, por exemplo, implementar um pacto para a saúde. Para haver um pacto tem que haver um acordo, digamos, entre ambas as partes. A Mariana tem estado muito nesta linha da frente em relação às questões de saúde. O que é que tem que mudar para haver um pacto de saúde, por exemplo, tão desejado pelo novo Presidente da República? Bom, eu julgo que nós, nos próximos meses, vamos ter aqui duas dimensões diferentes relacionadas com o Presidente da República. Uma delas é uma presença no terreno muito intensa e aquilo que nós temos visto nos últimos dias, este tipo de realidade que também aconteceu nos incêndios, vai ser uma pressão muito intensa sobre o Governo, aquela que o Presidente da República, pela sua presença e pelo seu contacto com os autarcas, fará. Não tenho sobre isto nenhuma dúvida, é uma área onde eles têm um à vontade muito particular, uma área onde se sente mais com a questão da proximidade, um pouco à imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, mas provavelmente mais focado até na resolução de problemas do que Marcelo, pelo menos no seu primeiro mandato. E, portanto, desse ponto de vista, a pressão é sobre o Governo. Do ponto de vista das políticas, dos pactos, e a saúde não é o único tema. Mas foi aquele que foi elencado, muito sim, particularmente. Mas não só. No discurso senti vários e acho que isto vai ter que ser em várias áreas, até porque algumas são difíceis e podem levar tempo. Do ponto de vista da saúde, eu posso dizer uma coisa que nunca ninguém quer ouvir, mas nós temos mesmo que olhar para o problema e fazer um novo diagnóstico sobre ele, porque nós durante muitos anos, em particular depois da Troika, mas não apenas nesse período, olhámos sempre para as dimensões orçamentais como sendo o principal problema e foi-se reforçando muitíssimo a capacidade orçamental do SNS. E eu não vou dizer que não haja um problema de dinheiro, porque há um problema de dinheiro que resulta de outras coisas, envelhecimento da população, os medicamentos são cada vez mais caros, enfim, etc. Mas temos, de facto, dimensões que são de organização da resposta, que precisam de ser olhadas. Era o sentido da reforma que o Partido Socialista fez e não apenas por... Também me cabe a mim defender a reforma que fizemos, mas além disso é preciso perceber o que é que correu bem e mal. Passaram agora 2 anos no início dessa reforma, houve ou não melhorias, porque quando nós sabemos problemas na gestão da rede, problemas da integração de cuidados, ou seja, de haver uma relação entre o que se passa nos centros de saúde e nos hospitais, esses eram os objetivos da reforma. Conseguiu corrigir alguns problemas ou não? Porque para nós olharmos para alternativas, nós não podemos estar sistematicamente a pensar que há uma coisa à frente. Mas o pacto não é rubricar o que o PS pensa. Não. Não é isso que eu estou a dizer, mas ou sabemos o que é que correu bem ou mal, e eu agora não tenho a mesma capacidade de saber o que é que correu bem ou mal, porque quando se está na oposição o acesso à informação é bastante diferente. Tem que haver um acordo sobre qual é o problema, porque nós nunca vamos conseguir ter um acordo sobre qual é a solução se não houver um acordo sobre qual é o problema. Como é que sabemos o problema? Tem uma auditoria? Um estudo? Não, o diálogo também serve para isso e a apresentação de dados.
Uma coisa que não pode acontecer e, quanto a mim, desde o primeiro dia, a principal falha da Ministra da Saúde é este problema que ela tem com os dados. Com os dados que não são públicos, com os dados que chegam ao público sem ser por via oficial e depois estão a desmentir e depois estão a corrigir e depois nunca se sabe quais são os dados de nada. Então não é possível fazer um pacto com esta Ministra da Saúde? Eu acho que é difícil, porque uma pessoa muito fragilizada do ponto de vista político tem sempre uma grande dificuldade de olhar para o futuro. Mas nós precisamos... Eu posso dizer qual é a minha visão, mas que neste momento nem sequer é a do Partido Socialista. Mas é a sua visão que eu quero ouvir. Nós temos neste momento não é, quer dizer, não sei se é a visão do Partido Socialista, não foi ainda conversada. Sim. Nós temos um problema seríssimo com o acesso a recursos humanos na saúde, muito sério. E é um problema que vai durar cerca de 10 anos, porque nós sabemos pelas entradas, pelas aposentações, e qualquer lógica que agora seja de diversificação muito do número de portas abertas é uma lógica contrária à nossa capacidade de resolução do problema. E aquilo que eu tenho visto nas propostas do Governo, que nem sequer são concretizadas e não são porque não há recursos humanos, é que esta ideia de vamos abrir unidades tipo B, tipo C, tipo A, contratualizar com o privado, não há pessoas suficientes para responder a este tipo de estratégia. E, portanto, nós vamos ter que nos focar em garantir a resposta aos portugueses e não numa lógica de contratualização permanente. Porque se não há recursos humanos, cada contratualização que fazemos ao lado enfraquece ainda mais as respostas de ambos. E é por isso que é muito curioso, nós nunca tivemos isto. Nós temos neste momento, o Governo tem feito muitas aberturas ao privado e o privado nem lhes responde. Não responde, não responde malcriadamente, não dá a resposta. E não dá a resposta porque também não tem. E, portanto, é preciso deixarmos os dogmas que muitas vezes temos tido. Se usarmos o privado, resolvemos o problema. Se reforçarmos o público, resolvemos o problema. O problema não é esse. E, portanto, eu não acredito em soluções que não impliquem ir ao fundo do problema. E este problema, e podemos um dia, com mais tempo, juntarmos, porque também tem uma dimensão europeia, porque a nível europeu está a ser feito um relatório sobre este tema da carência de recursos humanos. Portanto, Portugal não está sozinho no mundo e convinha compreendermos a natureza do problema que temos. Duarte, o que é que espera dos próximos tempos do Presidente da República e do novo ciclo político? A questão da estabilidade tem vindo a ser repetida, enfim, de forma insistente. Isso pode, por exemplo, motivar que o Orçamento de Estado não seja uma questão. E o que pode também o Governo confrontar-se com não ter apoio para um orçamento e ter que avançar ou não em duodécimos, por exemplo, já que o Presidente não é muito favorável a dissoluções com base no chumbo do orçamento. Como é que vê o cenário para os próximos tempos? O Sr. Presidente da República já afirmou que para ele a estabilidade é importante, que espera criar as condições para que o Governo possa cumprir o seu mandato e para resolver os problemas dos portugueses e das empresas. E, portanto, eu acho que é este o enquadramento. Ou seja, não é estar a estabilidade pela estabilidade, ter governo por ter governo, mas tem que haver resultados e tem que haver a resolução dos problemas. A tal pressão, por exemplo, nas zonas agora afetadas por estas intempéries, em que o Presidente fez logo essa referência, o Presidente eleito, que queria saber quando é que chegam e se chegam às pessoas, etc. É estabilidade para que estas coisas se desenvolvam, sejam concretizadas, etc. O orçamento, eu duvido que seja problema, porque eu acho que o que aconteceu há um ano, e com o que se 6 está a meses passar atrás, nestes dias. o Governo e a oposição perceberam como é que é possível viabilizar o orçamento. Ou seja, o Governo apresentar um orçamento enxuto, que possa não ter a objeção do Partido Socialista, porque saberá que o Chega estará sempre do outro lado, e algumas questões mais polémicas apresentar autonomamente do orçamento. E acredito que o Sr. Presidente da República, depois disto ter corrido bem para o orçamento para 2026, insistirá, junto, nomeadamente do Partido Socialista e do Governo, para que isso possa se repetir no próximo ano. Parece ser o Presidente dos pactos, não é? O Presidente dos pactos nesta perspectiva. Quer dizer, há problemas estruturais que não adianta querer fazê-los resolver sozinhos. E sendo nós uma democracia, haverá alternância no poder. Se é mais certo, se é mais perto, se é mais longe, mas isso é o normal. E, portanto, o PSD e o PS, ainda com o governo anterior, fizeram um
um acordo sobre os grandes investimentos públicos, porque efetivamente não fazia sentido nenhum sobre o aeroporto de Lisboa ou sobre outro qualquer, outra grande obra, um governo lançar a obra e depois veio o governo a seguir e para a obra. Quer dizer, essas são coisas que não faz sentido. Portanto, é normal. Quando os partidos não conseguem, per si, chegar a esses acordos, nomeadamente aqui na área da saúde, que seja o Sr. Presidente da República utilizando o seu magistério de influência a forçar a que isso aconteça. Mas Luís Montenegro tem que mudar a sua posição, ou seja, volto a dizer, um pacto implica um acordo entre as partes. Da parte do governo, espera uma alteração na gestão política neste sentido, mais diálogo, de facto o chefe de Estado vai estar muito centrado neste diálogo entre o PS e o PSD, parece, aparentemente. Aliás, o Primeiro-Ministro disse, nessa sua declaração na noite eleitoral, que o Governo estava mandatado para executar o seu programa. E, portanto, também marcou aí uma linha para o Sr. Presidente da República. Isso não significa que tem que ceder. Tem que ceder em algumas coisas, o que é natural. Porque, não tendo maioria absoluta no Parlamento, é impensável que consiga implementar ipsis verbis o programa que gostaria. Há haver áreas onde vai ter que chegar a consenso. Em algumas áreas, até fazendo aquilo que já fez neste último ano e não precisa de mudar muito, que é, umas vezes com o Partido Socialista e outras vezes com o Chega. Não deve abandonar a via do Chega? Não, de todo. Porquê? Porque há áreas que no ponto de vista do PSD e do Governo, são relevantes e que sabe que o Partido Socialista não está disponível para as apoiar. O exemplo na área da redução fiscal. O exemplo que aconteceu com o IRC e que poderá voltar a acontecer com o IRC, porque há uma trajetória descendente. Mariana está a abanar com a cabeça. Aí é o Chega que está disponível para viabilizar, muito bem. Esse o Chega é contrapartida. Quer mais uma compensação aqui nessa matéria fiscal. Voltamos à história, quer dizer, o PS não pode impor a redução sozinho, tem que ir à procura de parceiro. Mas é uma matéria relevante. Em segundo lugar, o próprio Presidente da República fez essa referência que André Ventura deixava de ser adversário naquela noite. Sim. O que significa que todos os parceiros institucionais dentro do Parlamento são parceiros que representam portugueses e que têm que ser tomados em consideração. Sejam uns, sejam outros. O Partido Socialista não teve pejo em fazer acordos parlamentares com o PCP e com o Bloco para fazer governo, sabendo que em muitas das matérias estavam em campos completamente opostos, sobre a Europa, sobre a NATO. Com tudo isso, expressamente excluído, num texto assinado por todos. O que significa? É só que faz uma certa diferença. Faz, mas nenhum abdicou das suas posições sobre essa matéria. O que significa que o Chega saberá, e o PSD, haverá matérias que são impossíveis de conversar com o Chega. Mas há outras onde é possível. Muitas. E onde for possível, que assim seja sem problema nenhum, porque representa, efetivamente, mais de 20% dos portugueses no Parlamento. Eu queria dar uma nota muito curta. Sim, não, é muito curto. É que esta conversa sobre o orçamento, face ao que nós estamos a viver, não vai ter interesse nenhum, porque o mais provável neste momento é que toda a margem orçamental do próximo orçamento não seja para nenhuma medida de política especial, mas seja para responder à situação que o país está. Já experimentei isso enquanto membro do Governo. Há momentos em que o que interessa agora vai ser recuperar aqueles territórios, e o que nós vemos pelo país todo. Nós temos estado focados em cada dia no sítio onde está mais perigoso naquele dia, mas quando este período terminar, vamos ver que na zona centro, na zona de Leiria, na margem sul de Lisboa, na área metropolitana, na zona de Sines, a destruição, na zona oeste, a destruição da economia, das empresas, da agricultura, da resposta turística, das infraestruturas que servem para que tudo o que terá que acontecer no verão vai ser brutal. O que torna o orçamento uma não questão. Para mim, sim. Duarte? Porventura, eu acho que... Por não sabemos ainda, porque ainda está a água a tapar tudo. E a própria execução, quer dizer, as metas orçamentais que o Governo tinha, quer dizer, seriam em condições normais. Quer dizer, todos nós nos lembramos, quando foi com a pandemia, que numa situação de equilíbrio passámos por uma situação de déficit grande, perfeitamente justificável. Quer dizer, nunca ninguém cobrou ao governo anterior o déficit daquele ano, porque é o normal da vida. E aqui não tem qualquer dúvida que isso vai acontecer. Agora, para o próximo, completamente diferente é se, de facto, no meio disso tudo, o governo colocasse no orçamento matérias
que sabe que o Partido Socialista, por exemplo, na área laboral ou outras, que sabe que o Partido Socialista não estaria disponível para viabilizar um documento com essa matéria. E o Governo, sabendo isso, retira-as do documento. E a partir daí não é questão a sua viabilização. O novo ciclo vai dar-nos também muito que falar aqui. E novos temas. E novos temas. No tema político desta semana, europeu, vamos olhar para o retiro dos líderes europeus, que vai abordar a questão da competitividade. Neste espaço contamos com a participação de forma remota da eurodeputada Ana Martins. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Este tema tem caído um pouco da agenda? É uma percepção errada ou verdadeiramente mantém-se com a atenção máxima comunitária? Porque, tendo em conta os temas da Ucrânia, os vários conflitos, tem-se falado muito menos da questão da competitividade. É interessante colocar essa questão, porque a percepção daqui é que está no centro do debate, mas na prática eu não sei se as pessoas estão a sentir isso. Esta manhã nós tivemos precisamente um debate sobre isso, inaugurado pela Presidente da Comissão von der Leyen. Devo dizer que senti nas palavras dela verdadeiro sentido de urgência, inclusivamente falou na possibilidade de haver uma cooperação reforçada entre os Estados-membros que estão dispostos a avançar com o aprofundamento do mercado único, reconhecendo precisamente a emergência que temos em mãos para a nossa economia ter um aumento de competitividade, que é um fator crucial para dar resposta a todos os outros desafios, inclusivamente a nossa defesa, a nossa capacidade de defesa e também a nossa resposta a desafios como as alterações climáticas. Devo dizer que atualmente as barreiras ao comércio livre dentro da Europa rondam o equivalente a 44% de tarifas sobre os bens e 110% sobre os serviços. Isto de acordo com o FMI. O Banco Central Europeu, por exemplo, portanto, para os bens fala em 67%, 95% para os serviços. E, portanto, isto dá uma ideia de como, na prática, apesar de termos um mercado único que tem mais consumidores que o dos Estados Unidos, o nosso mercado único tem 450 milhões de consumidores, enquanto que o mercado dos Estados Unidos nem chega aos 350 milhões, e, no entanto, não conseguimos tirar o total proveito desse mercado. E, aliás, ainda perdemos uma oportunidade, mais uma vez, de aumentar o espaço de comércio livre com os países do Mercosul, quando votámos no último plenário para pedir opinião ao Tribunal de Justiça Europeu, que vai, na prática, adiar a conclusão do acordo, se vier a acontecer, por pelo menos mais 2 anos. Portanto, isto tudo para dizer, nós temos as condições ou os fatores ideais para termos uma economia mais competitiva na prática. O que está no caminho são mesmo os obstáculos da sobre-regulamentação que vem das instituições europeias, mas não só. As 27 jurisdições que temos e a dificuldade de harmonizar a legislação dessas 27 jurisdições para haver real proveito, por exemplo, para um engenheiro, um arquiteto, qualquer profissional, poder vender os seus serviços com facilidade noutro país, sem ter que ir atravessar vários processos de licenciamento que, na prática, dificultam a verdadeira venda dos seus serviços, e a circulação de bens em geral, o licenciamento de projetos, enfim, outras várias circunstâncias que, na prática, as pessoas sentem que impedem o seu verdadeiro proveito deste que é o objetivo inicial do projeto que levou ao que é hoje a União Europeia. O propósito inicial era mesmo a formação de um mercado único que permitisse reconstruir a economia europeia depois do período mais destrutivo que vivemos na nossa história no século XX. Senhora Eurodeputada, só uma nota muito rápida, 1 minuto menos, gostava de ouvir a sua percepção. O que é necessário atualizar no relatório Draghi, que, entretanto, já passou pela, digamos, prentada de Trump em grande na Casa Branca, a aplicação de tarifas? Há muito a atualizar, por exemplo, no relatório de Draghi, ou poderia falar também do relatório Letta, 2 personalidades que se vão juntar aos líderes europeus esta semana? Eu diria que, mais do que atualizar, é importante concretizar. E, portanto, os apelos feitos nesses 2 relatórios são enfrentados ou são recebidos com um sentido de urgência em palavras, mas as ações tardam. E devo dizer, mesmo estes países que eu vejo vejo
com alguma esperança a indicação, enfim, da Alemanha, da Bélgica, da Itália, no seu sentido de urgência para aprofundarmos o mercado único e desregularmos, mas vamos ver se na prática depois não vão levantar obstáculos em nome de interesses nacionais que vão dificultar essa concretização. E, portanto, respondendo àquilo que são os apelos de Draghi e de Letta nos seus relatórios. Devo dizer que, por exemplo, a Itália também, muito já perto da última decisão que tínhamos a tomar sobre o Mercosul, também levantou questões e eventualmente acabaram por ser resolvidas. E, portanto, vamos ver se estes países na prática depois conseguem mesmo cumprir com aquilo que é o sentido de urgência que expressam para avançarmos para as condições necessárias. É preciso dizer mais uma coisa importante, Sim. que é, chegamos a este estado em que a Europa está com uma economia cada vez menos competitiva, fora os outros desafios todos que enfrenta a nível de defesa, por causa de uma cultura crescente, que não era originalmente europeia, de aversão ao risco. E, portanto, esta ideia de que podemos avançar na medida em que todas as desvantagens são evitadas. E isso não é a realidade. Isso é o que nos leva a paralisar. E é a direção em que o nosso continente tem ido. Portanto, é preciso aceitar que há vantagens e desvantagens em todas as direções. E temos que ser certos na direção em que queremos ir. Se é para conseguirmos aumentar a nossa competitividade, temos mesmo que ter coragem e encontrar forma de harmonizar o nosso mercado interno e de desregular. Muito obrigado pela sua participação, a deputada Ana Vasconcelos Martins, eleita pela Iniciativa Liberal. Vamos aqui ao painel. Mariana, a pergunta inicial recoloco-a. Perdeu gás a questão da competitividade e que gás acrescido é preciso dar ao tema? Bom, julgo que perdeu algum. Foi um ano, como nós aqui semanalmente temos visto, muito atribulado, mas a verdade é que quando nós olhamos para os consensos que, apesar de tudo, em alguns temas tem sido possível construir no espaço da União Europeia, vemos a importância que teve o último retiro deste tipo sobre a Ucrânia. Aquilo que mais dificuldades traz à concretização efetiva do que diz o relatório de Draghi e de Letta é a incapacidade de criar alguns compromissos internos à União Europeia, e por isso parece-me que é da maior importância que esta reflexão exista, que seja tida na presença de quem elaborou o relatório e que melhor que ninguém saberá explicar as condições da sua implementação, e que seja feita agora num momento em que em alguns países temos alguns sinais quase de um caminho contrário e de nacionalização das suas políticas económicas e das suas estratégias na relação com o resto do mundo. E, portanto, a expectativa que tenho é que, tal como aconteceu com o tema Ucrânia, que estas conversas, que a capacidade de criar compromissos entre os chefes de Estado se possa traduzir numa efetiva implementação das políticas. Duarte, é preciso mexer muito em Draghi. Draghi tinha valores, tinha estimativas de necessidades de investimento. Os valores podem estar alterados. Só dizer o seguinte: é natural que tenha perdido efetivamente alguma visibilidade porque assuntos mais mediáticos se superpuseram na agenda. Quer dizer, o caso da Ucrânia, o caso das tarifas, mas depois o caso mais recente da Groenlândia, etc. E as pessoas, quer dizer, não conseguem abarcar todos os assuntos ao mesmo tempo, nomeadamente os líderes europeus, por muito esforço que façam. Isso é natural. O que não significa que tenham, de algum modo, abandonado aquilo que são os propósitos. E o propósito, nomeadamente, de a Europa querer ser um parceiro económico global, está à procura de acordos relevantes com a Mercosul, com a Índia, por exemplo, mas esqueceu de fazer o trabalho de casa, que é cá dentro também. Porque não adianta eu querer fazer um acordo com a Índia, mas dentro do espaço europeu criarmos tal modo de burocracia, e quer europeia, quer nas 27 jurisprudências nacionais, que na prática impedem a concretização correta do mercado interno. Draghi tinha referido, Letta tinha referido o que é que era preciso fazer. E quantificou. Porventura, pode ser necessário atualizar, nomeadamente quando há agora uma prioridade dada à defesa, que já estando prevista no relatório, não tinha esta dimensão. Mas isso não impede aquilo que é a outra componente e que hoje a Presidente da Comissão referiu no Parlamento Europeu, que é, de facto, desburocratizar
toda a área económica da Comissão Europeia e da União Europeia, na perspectiva de facilitar o desenvolvimento da atividade económica. Todos nós nos queixamos, a começar pelos agricultores, que o excesso de regulação é tal que é impossível depois competir com os mesmos produtos de países terceiros onde não existe nada disso. Mas depois também quer garantias, não é? A questão é, há regulamentos em excesso, mas quer algumas garantias a União Europeia. As garantias pode ser, mas mais do que à produção, pode ser à comercialização. Porque não me adianta eu impor que determinados produtos produzidos dentro do mercado europeu tenha isto e aquilo outro, tenha cumprido determinados requisitos, mas que depois produtos de terceiros já possam entrar no nosso mercado sem cumprir esse tipo de requisitos. Por exemplo, a utilização em produtos agrícolas de determinado tipo de nutrientes, de pesticidas, etc., que estão proibidos aqui, mas que, quando são comercializados vindos de fora, parece que já não faz mal à saúde pública que esses produtos venham com esse tipo de componentes. Portanto, a comercialização precisa, a produção é que porventura não, de tanta exigência burocrática, porque se perde muita energia e atrasa-se aquilo que nós queremos, que é ter uma economia mais forte dentro do espaço europeu. Ficamos esta semana por aqui, regressamos não para a semana, mas dentro de 15 dias para regressarmos a este espaço de análise à quarta-feira. Euronet Plus.